Olá, meus queridos, como vocês estão? Bom, espero que estejam bem. Estamos continuando os nossos estudos, né? Porque evolução, reforma íntima, transformação não para nunca, né? Evolução não para nunca. Então, estamos aqui de volta, trazendo o estudo que nós tínhamos começado sobre as cartas de Cristo, sendo direcionado aí por Sananda, um estudo específico que tem nas cartas de Cristo, que é com relação ao homem, à mulher, ao relacionamento, à fecundação e à criança, né? Então foi um estudo específico que ele pediu para trazer aqui e nós trouxemos aqui nos outros vídeos e hoje não é a conclusão, mas é uma, uma pequena finalização do que a gente já trabalhou lá nos outros estudos, tá bom? Este livro tem muita coisa, muita. Então, quem ainda não leu, eu indico muito de ler, porque ele, né, Jesus, se você prefere chamar ele assim, ele trabalha lá no seu inconsciente. E quem realmente está conectado com ele percebe e sente a presença dele trabalhando aí em você. É muito lindo, assim, ler esse livro. Eu recomendo você ler ao invés de ouvir o audiobook. Eu sei que tem audiobooks por aí, mas eu recomendo muito você ler esse livro. Se você não tiver condição de comprar, ele tem PDF na Almenara, que é a editora oficial responsável pela tradução do livro no Brasil, tá bom? Então vamos continuar com a leitura aqui e o estudo dessa leitura. Então ele coloca aqui: essa é a sua verdade, quando ele fala da concepção, tá bom? Essa é a sua verdade, sua realidade, sua alma, psique, o estado mais profundo de seu ser, instintivamente você é consciente disso. O bebê é a encarnação da alegria. A alegria que ele expressa enquanto desenvolve a consciência de suas relações e seu ambiente surge do profundo manancial da vida divina que o formou célula por célula, segundo as instruções genéticas até a sua forma atual. Bom, quando eu li isso, eu fiquei num estado assim de profunda contemplação desta visão. Agora, cabe aqui uma reflexão sobre este parágrafo, porque olha só, ele coloca que o bebê é a encarnação da alegria, né? Então, muitas pessoas, milhares de pessoas hoje, vivem em depressão, ou seja, elas não têm alegria. Então, se o bebê é a encarnação da alegria, e milhares de pessoas estão em depressão, o que aconteceu entre o nascimento desse bebê e o estado adulto que a pessoa está hoje com depressão? O que aconteceu se ela é a encarnação da alegria? Vocês percebem? Então vamos refletir sobre essa questão, porque é importante a reflexão, não só a leitura, tá? Então o que acontece? Quando a criança, o bebê, ele nasce e o ambiente dele não favorece ele expressar essa alegria, ou seja, é um ambiente agressivo, abusivo, repulsivo, o que acontece? Este bebê, que é a encarnação da alegria, começa a perder este aspecto que ele coloca aqui, tá? Que é o manancial da vida divina. Então, a criança, conforme vai crescendo, vai perdendo esse aspecto. E por isso que chega numa fase e fica com depressão, né? Em tristeza profunda, porque ele foi perdendo isso. Então, o que ocasiona
muitas doenças emocionais e até as físicas já são comprovadas, não só pela ciência, mas a espiritualidade também fala isso, é todo o aspecto emocional que a pessoa viveu na infância dela. Então, a infância da pessoa determina o meio onde aquela criança viveu e cresceu, as condições das quais ela viveu e cresceu, determina como ela será como adulto e o que ela precisará fazer para se reconectar consigo mesmo. Ou seja, se reconectar com a sua alma, com o seu aspecto divino. E ele coloca isso daqui, tá bom? Então vamos lá. Portanto, quando você tiver superado os impulsos do ego e convidado a alma, o que que é a alma? É a realidade divina. É o que ele coloca aqui. A alma é a realidade divina. Então, quando você tiver superado os impulsos do ego e convidado a alma a manter o domínio de seus pensamentos e sentimentos, você será instigado a expressar todos os impulsos divinos citados. Você será tomado por um desejo de promover unicamente o bem supremo de todos os seres vivos e do universo em si. Você terá se tornado um verdadeiro mensageiro da consciência divina, expressando todas as suas qualidades do ser. Gente, isso é maravilhoso, porque isso mostra que exatamente aquilo que ele colocou um tempo, uns capítulos atrás, que é quando você tira o seu ego, quando você domina o seu ego, o domínio dos pensamentos e dos sentimentos, você dá lugar à sua alma, à sua essência divina, à sua realidade divina. E quando a sua realidade divina não tem outro caminho, ela quer se expressar e ela se torna um mensageiro da consciência divina. E eu vou te falar que é exatamente isso que aconteceu comigo, exatamente isso, todo esse caminho aqui, por isso que de repente eu comecei a canalizar mensagens, de repente não, né? Isso já vem acontecendo há um tempo, porque eu dominei os meus pensamentos e sentimentos, ou seja, eu dominei os impulsos do ego. E eu dei lugar para a minha realidade divina se expressar. E isso está ficando cada vez mais profundo, mais intenso. Então, se eu conseguir, vocês também conseguem, de verdade. É possível fazer isso sim, tá bom? E aí ele coloca sobre mais uma coisa aqui sobre o ego. O ego também é formado no momento da concepção. Enquanto a criança se desenvolve, o ego começa a se fazer sentir. Ele é a base de sua personalidade humana que dá a você a individualidade. É a energia de sua consciência humana. É o que torna único e diferente de todos os demais. E aí ele fala muito no livro sobre o ego, tá? Todas as cartas ele fala sobre o ego, mas a partir da sexta em diante, até a nona, ele fala repetidamente sobre o ego, ele explica sobre o ego, tem muita coisa sobre isso, que a gente não vai abordar aqui, por isso que eu recomendo você ler o livro, tá bom? E aí, chega numa parte aqui muito importante. O seu propósito. Quem gostaria de saber o seu propósito na Terra? Tem muitas pessoas que, né, estão, nossa, eu gostaria muito de saber o meu propósito de alma, meu propósito. Até disso ele fala aqui, tá bom? O seu propósito mais elevado na Terra sempre é, olha só, sempre é o de promover o bem-estar, o bem espiritual e terreno mais elevado para cada entidade viva, humana ou menor.
Não o faça pela descida ao nível vibratório daqueles que estão em necessidade. Mas se existir a disponibilidade de escuta e aceitação, estenda a mão e ofereça a sabedoria que o conduziu ao seu santuário, o seu santo dos santos, na mente, emoções e condições de vida. Em caso contrário, guarde a sua paz. E aí, vamos entrar sobre o que ele fala aqui no amor. O amor puro se interessa unicamente pela elevação e pelo progresso espiritual, pela cura e o alicerce do reino dos céus. O amor divino é um sentimento de compaixão calorosa, carregado principalmente com o anseio de capacitar o amado a crescer, criar, ser nutrido e nutrir, ser curado e curar, ser educado e educar, ser protegido e proteger, satisfazer suas necessidades e poder satisfazer a necessidade de outros. Tudo em um sistema claro de lei e ordem. Isso é o amor divino, lei em ação. Uau! Eu fico arrepiada quando eu vejo isso e eu sinto isso, porque, vamos lá, o amor divino é ter total compaixão, total compaixão. E ele coloca aqui, ó, o ser amado. A gente estava falando aqui do homem e da mulher, ou do relacionamento amoroso, independente de ser homem ou mulher, né? Mulher com mulher, homem com homem. Independente de ser relacionamento amoroso de parceiros, o relacionamento entre os seres humanos, se for dotado de um sentimento de compaixão, é tudo isso que precisa ser desenvolvido entre as pessoas. Tudo isso. Ou seja, estamos muito longe ainda do amor divino. Por quê? Porque você aceita ser educado, você aceita, por exemplo, ser protegido, você protege as pessoas ao seu redor, você dá assistência quando ela precisa, você pede ajuda quando você precisa, né? Você nutre, né? Você gera amor, carinho, você gera cura e você aceita também ser curada e curado, e todos nós. Então, tudo isso é o que ele fala aqui de amor divino. Isso é um amor divino. E de fato, o que eu percebo, gente, é que isso daqui é a primeira camada. Porque é aqui, quando entra nesse lugar aqui, a gente começa a sentir. É uma primeira camada só. Ainda não a camada totalmente assim como, por exemplo, Jesus tem de amor a todos nós. É uma camada de perceber uma sombra sobre o que é esse amor divino. É uma sombra. E aí ele coloca, quando o seu propósito mais elevado tornar-se o propósito divino em ação, o ego, o núcleo da sua individualidade, é então controlado pela sua alma. O impulso do ego torna-se o verdadeiro defensor e protetor do seu conforto pessoal. Porém, ele trabalha agora inteiramente em harmonia com as diretrizes de sua alma, a qual extrai sua natureza da realidade divina. Então, não é que a gente vai acabar com o ego, não tem como, ok? Então, quando controlamos e dominamos o ego, deixamos a alma falar, o ego é direcionado pela alma. E isso é divino.
Sempre se deve ter em mente que todas as pessoas devem respeitar umas às outras. Deve-se respeitar os direitos dos outros e privacidade, segurança, paz de espírito e harmonia. Se surgirem diferenças, elas podem ser tratadas com mútuo respeito. Quanto mais evoluído espiritualmente você for, mais respeitará os altos e baixos níveis sociais, considerando-os como iguais. Não diante dos olhos de Deus, como gostam de dizer os seres humanos, mas pela sua própria percepção espiritualizada da igualdade fundamental das almas de todos os seres. O respeito e o amor divino caminham unidos. O amor verdadeiro é altamente respeitoso com o ser amado. Quando há respeito entre duas pessoas, isso frequentemente as leva à forma mais elevadas de amor. Então, ele coloca aqui, a partir da... Essa parte que eu tô lendo é a carta 7, tá? Então, a partir da carta 8 e 9, ele descreve como que precisa ser desenvolvido essa relação amorosa entre as pessoas, todo mundo, independente se é um casal ou se é um amigo ou se é um desconhecido. Então, aqui na carta 8 e 9 é um verdadeiro manual de relacionamento. Um verdadeiro manual de relacionamento. Tem muita coisa que ele coloca aqui. Ele dá atividade, ele fala sobre como que você deve escutar e ouvir as pessoas, como você deve se posicionar diante de um conflito. Então é muita coisa, né? Muita coisa. Leiam, vai ser muito importante para você no seu desenvolvimento, na sua reforma íntima, tá bom? E aí, aqui, ele traz o seguinte: como eu disse nesta carta, eu estou sempre com você. Irradiando na consciência, na sua consciência, a verdade do ser. Quanto mais você ler estas cartas, mais estará consciente de minha presença e do meu amor. Através deste contato, meus amorosos propósitos para com você serão cumpridos. Você somente poderá romper o contato. Estou irradiando amor, não importa o que você sinta. Só você pode romper este contato. Então, foi como eu disse no começo, a, esse livro, que é As Cartas de Cristo, ele trabalha na sua consciência. Como ele disse aqui, só você que pode romper esse contato. Ele está irradiando amor e trabalhando com você o tempo todo. E quanto mais você trabalha em você, mais você sente a presença dele. Mais você sente. Então, aqui na carta 9 ele fala sobre a reencarnação. Ok, tá me vindo aqui para eu ler, eu vou ler aqui para vocês. Muitos perguntarão como é que no momento da concepção uma alma pode ser extraída da consciência divina e que o corpo em si pode ser usado em seu tempo de vida como veículo de autoexpressão pela alma que está pronta para reencarnar. Não é por acaso, né, que eu fui guiada aqui para ler. Quando uma alma está pronta para entrar na Terra, para o seu período seguinte de aprendizado terreno, essa alma é extraída, ela é atraída, desculpa, gente, essa alma é
atraída para os pais que possam oferecer as condições que permitirão a ela dar o próximo passo necessário para a sua evolução espiritual. No momento da concepção, a antiga alma impregna a sua consciência pessoal com as vidas anteriores e o progresso espiritual passado, e ela se torna a alma do óvulo fertilizado. Bom, nós sabemos também que além disso, né, que a reencarnação propicia avançar na evolução espiritual, independente de que nível que o espírito esteja, a encarnação também, ela propicia também que seres de grandes elevação espirituais esteja encarnado para trazer um ensinamento, como aconteceu, por exemplo, com Jesus. E, mesmo assim, esses espíritos que já têm uma evolução espiritual já maior do que os que estão aqui, não significa que é uma evolução já totalmente evoluído, isso não significa que eles não evoluem. Sim, eles evoluem. Porque sempre há evolução espiritual, gente. Sempre há evolução espiritual. A evolução espiritual não cessa, não para, né? Inclusive, ele fala várias vezes aqui. Então, vamos lá. Algumas mães, quase que de imediato, se tornam conscientes de uma consciência estranha dentro delas. A nova consciência que a mãe concebeu em seu útero, às vezes, afeta profundamente a sua maneira de pensar, a sua gravidez e seu estado de saúde. Uma vez nascido o bebê, a mãe sente que o seu estado normal foi restaurado. As mães sensíveis frequentemente experimentam conhecimento da direção que tomará a vida do seu filho e supõe que esse conhecimento nasceu dos seus próprios desejos para o bebê. A reencarnação não é acidental ou desprovida de um plano consistente dirigindo sua ação. O propósito é sempre o de proporcionar à alma que realiza a sua jornada muitas e diferentes experiências que ampliarão em conhecimento terreno a bagagem oculta da alma. Isso origina estimulantes e necessárias mudanças de cenários, de personalidades de família, de ambiente, de características adquiridas geneticamente. Porém, o tênue fio da jornada da alma sempre estará enterrado na mente subconsciente e sairá para influenciar a presente encarnação, ainda que a pessoa desconheça isso por completo. Portanto, é possível que as características, os pontos de vistas fortemente enraizados ou as ambições apaixonadas venham perpetuando-se de uma encarnação a outra. Às vezes, as ambições são formadas em uma vida e se manifestam com êxito somente na próxima encarnação, em condições inteiramente diferentes. Em tais casos, antes do renascimento, uma alma deve esperar até que as condições mundiais favoreçam o sucesso de suas ambições ocultas. Se imaginarmos uma alma mergulhando em um tanque vermelho, saindo tingida de vermelho, entrando na vida como uma pessoa vermelha, com todas as características e tendências naturais da raça vermelha, educada desde a infância a viver uma vida vermelha. Você compreenderá que essa alma deixa essa vida com muito vermelho em sua consciência. Em seguida, ela mergulhará em um tanque azul,
e emergirá azul, com todas as características do azul e o estilo de vida das pessoas azuis. Quando partir novamente deste mundo, terá acumulado facetas de consciência azul misturadas com vermelhas. Assim acontece, vida após vida, a mesma alma crescendo através de suas diferentes experiências de cores, religiões, posição social, casamentos, sexos, países, políticas, até que finalmente desperta para tudo que vem acontecendo e decide que está cansada das diversas combinações de cores e quer somente ascender em direção à luz. Comece então o seu verdadeiro caminho espiritual. Gradativamente, passando de uma vida para outra, se desfaz do vermelho, do azul, do amarelo, do verde, preto, marrom e púrpura acumulado em suas vidas passadas, até que, por fim, liberada de todas as ilusões e falsos conceitos dessas vidas, a alma dá um passo para a luz e a reencarnação não é mais necessária. A alma está forte, cheia de recursos, criativa, mas sua individualidade está intacta. E ela começa a ascender nos diferentes níveis de luz espiritual, para além das frequências vibratórias do mundo. Uau! Uau! Deixo para você o meu amor e o meu desejo de uma rápida jornada rumo à luz espiritual. Ficamos assim. Vamos refletir. Que profundo. Gratidão, meus amores. Até o próximo.